Bom dia, meu nome é Suane Ismail, sou residente do segundo ano da Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil em São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje vamos estar abordando no Clube do Livro a comunicação interatrial. A comunicação interatrial é responsável por em torno de 8 a 10% de todas as cardiopatias congênitas, com uma prevalência de 1 a 2 por mil nascidos vivos, e sua classificação é baseada quanto à sua localização anatômica no septo interatrial. Então, a gente tem a CIA ósseo secundo, que corresponde pela maioria dos tipos de CIA, 75% dos casos. Temos a CIA ósseo primo, correspondendo a em torno de 15 a 20%, e menos frequente a comunicação interatrial seio venoso, em torno de 5%, e a comunicação interatrial de seio coronário em menos de 1%, sendo bem raro. A patogênese, para a gente poder estar entendendo como acontece a comunicação interatrial, a gente vai estar relembrando um pouquinho da embriogênese. Então, lembrando lá, no final da quarta semana para o início da quinta semana de gestação, no topo aqui do septo interatrial, começa a crescer o septo primo. É um átrio único, né, a princípio, no coração fetal, e esse septo primo que começa a crescer no teto desse átrio único, ele vai estar dividindo o átrio esquerdo e átrio direito. Então, ele cresce, formando esse óstium primo. Quando, conforme o desenvolvimento, ele vai se unir a esse coxinha endocárdico, aqui no canal AV, e aí vai, enquanto ele vai se unir, terminar de fechar esse óstium primo, no topo dele vai estar tendo apoptose de células, então vai estar aparecendo o óstium secundo, um forame secundo no topo do septum primo. Após isso, começa a crescer outro septo do lado direito, ao lado direito do septo primo, que este vai ser o septo secundo. Porém, esse septo secundo, ele cresce de forma incompleta. Então, ele cresce e ele vai deixar uma fossa, que é a que a gente chama do forame oval, que ele vai ser responsável na vida fetal por estar passando sangue do lado direito para o lado esquerdo. E a lâmina da fossa oval formada pelo septo primo. Então, a gente já sabe que a fossa oval é essa falha do septo secundo, a fossa oval, e a lâmina da fossa oval, que vai estar direcionando o sangue do átrio direito para o átrio esquerdo na vida fetal, é formada pelo septo primo. Aqui, só para a gente estar vendo onde se localiza a CIA, né? Aqui, pela vista do lado, abrindo o átrio direito, um coração normal, a gente vê o septo interatrial. Aqui, do lado direito, pelo átrio direito, a gente vê a fossa oval. Pelo lado esquerdo, a gente vai estar vendo a lâmina da fossa oval. E aqui onde os defeitos se localizam. A CIA ósseo secundo, ela vai estar se localizando na fossa oval, correspondendo aqui pelo número 1. O primo é o número 2, quando tem a falha, né, do encontro do septo primo com o coxinha endocárdico. E a CA seio venoso pode ser tanto superior, quando a gente tem quando é com a cava superior, ou inferior, quando é com a cava inferior. Então, eles falam que o seio venoso, o seio coronário, elas não se localizam no septo interatrial em si. É uma falha de parede, não vai ter a parede da comunicação da cava superior com o átrio direito e as veias pulmonares. Então, a gente já pode imaginar que a maioria das CIA, seio venoso superior, estão associado com as anomalias de conexão parcial das veias pulmonares, enquanto que a seio venoso inferior vai estar aqui na cava inferior, sendo muito associada com a persistência de veia cava superior esquerda.
Aqui outra imagem onde ele compara um coração normal com um coração com a CIA aqui, ASD, o defeito do septo atrial, onde a gente vê uma importante dilatação das câmeras direita, né? Porque o coração do lado direito, além de estar recebendo o retorno venoso, ele vai estar recebendo o shunt da esquerda para a direita do lado esquerdo, então tem dilatação de câmeras direitas, e aqui um coração normal. Aqui, novamente, só para a gente ficar bem gravado, o normal, né, a lâmina da fossa oval, aqui formada pelo septo primo, a fossa oval que é formada pelo ósseo secundo. Então, quando a gente tem um crescimento inadequado do septo secundo, a gente vai ter essa ósseo secundo, ou quando a gente tem uma absorção de tecido excessivo do septo primo, a gente também vai ter essa CIA ósseo secundo. A CIA ósseo primo, isoladamente, ela é rara, ela está sempre comumente associada com os defeitos do septo, do defeito do canal atrioventricular, os defeitos atrioventriculares, porque o coxim endocárdico vai se unir com o septo primo, e além disso ele é responsável na formação das válvulas, então a gente está comumente associado com os defeitos do canal AV, aqui embaixo, quando a gente tem essa falha do encontro do septo primo com o canal AV, ficando a CIA ósseo primo, e aqui a CIA seio venoso, onde tem onde vai estar de encontro ou com a cava superior ou com a cava inferior, às vezes por uma malposição, uma inserção, uma absorção excessiva da parede que estaria dividindo esse encontro com o átrio. A CIA a gente viu que tem uma prevalência isoladamente, porém ela está bastante associada com outras cardiopatias congênitas, e muitas delas ela é importantíssima para que esse bebê, depois que nasça, ele sobreviva, ele consiga sobreviver, como na hipoplasia do coração esquerdo, onde vai estar conseguindo juntar a esquerda e a direita. Se não tiver uma CIA na DTGA, é uma criança que vai ser grave, até uma incompatibilidade com a vida, dependendo do serviço que esse bebê nasce, nas atresia tricúspide e na conexão não total de veias pulmonares, onde o sangue vai se misturar através dessa CIA. Aqui, só para a gente estar lembrando, né, da embriologia fetal novamente, que o sangue vem pela veia umbilical, né, deixa no fígado, chega no átrio direito, VD. No átrio direito, ele já vai estar juntando direita e esquerda, né, porque na vida fetal, o ventrículo direito é responsável pela oxigenação do feto. Então, o sangue mais oxigenado já vai do átrio direito para o átrio esquerdo através do forame oval, né? E depois que vai para o ventrículo direito para poder estar indo para o pulmão e sendo desviado para a aorta através do canal. Eu gosto bastante desse diagrama, ele mostrando o que a gente espera, né, de alteração pela CIA. A criança, além de estar recebendo todo o retorno venoso, né, vai estar juntando esquerda e direita, então além de receber o retorno venoso, ele vai estar recebendo o sangue do átrio esquerdo. Então, a gente começa a ter dilatações de câmeras direitas, de átrio direito e de ventrículo direito. A história desses pacientes, como clinicamente que eles vão se apresentar. A maioria são assintomáticos, mas eles podem evoluir para um quadro de insuficiência cardíaca, tendo falta de ar, hepatomegalia, infecções respiratórias recorrentes por conta que é uma doença de hiperfluxo pulmonar, as câmeras direitas vão estar recebendo mais sangue, então logo eles vão mandar mais sangue para onde a resistência vascular é mais baixa, logo vai mais sangue para o pulmão. E essas crianças também podem ter deficiência, principalmente no peso e no crescimento. No exame físico, a ausculta, a gente vai estar tendo um sopro sistólico ejetivo em borda external esquerda alta, tanto esse sopro é pela estenose pulmonar, pela quantidade de sangue que chega no átrio direito, no ventrículo direito,
Então, logo a gente vai ter uma B2 desdobrada fixa e ampla, porque ela vai se fechar um pouco depois do componente aórtico. E são cardiopatias onde a criança é acianótica. Não vai ter cianose, a gente vai ver cianose num quadro mais arrastado, onde o paciente já vai ter um diagnóstico de hipertensão pulmonar, onde ele já vai estar chuntando, na verdade, direita e esquerda, vai estar mandando sangue venoso para o sistema. A gente pode ter também um sopro mesodiastólico por uma insuficiência tricúspide relativa, pela dilatação das câmeras e pela quantidade de sangue que vai estar chegando também nas câmeras direitas. Na avaliação diagnóstica, né, começando pelo eletrocardiograma, então, se a gente sabe que tem aumento das câmaras direitas, nós vamos esperar no eletrocardiograma sobrecarga de ato direito, uma onda P de amplitude aumentada, e sobrecarga de ventrículo direito, a gente vê aqui no eletro uma onda R pura, em V1. Também a gente pode ter desde o distúrbio de condução do ramo direito até um bloqueio de ramo direito, por conta dessa dilatação. Logo, a gente tem um desvio do eixo para a direita do coração. E como acontece dilatação de câmaras direitas, a gente pode ter, num quadro mais arrastado, essa criança pode ter fibrose do ato direito, então ele vai apresentar arritmias, como FA, flutter, ritmo juncional, e principalmente uma disfunção do nó sinusal, que costuma ser bem frequente na primeira infância. A radiografia de tórax pode ser desde normal até uma cardiomegalia às custas das câmaras direitas, né? Além da cardiomegalia, a gente vai ver um hiperfluxo pulmonar, então uma acentuação da trama vascular pulmonar. Aqui um exemplo de uma radiografia de uma criança que o livro traz de 5 anos de idade, a gente vê dilatação de câmaras e a gente vê o hiperfluxo pulmonar. O ecocardiograma é o que vai estar orientando a gente, fechando o diagnóstico, que ele vai avaliar onde que está a CIA, qual tipo que é, se é ósseo segundo, ósseo primo, o tamanho, se é uma CIA pequena, moderada, grande, o quanto que está tendo de shunt da esquerda para a direita, se esse paciente já tem repercussão, se ele já tem dilatação das câmaras direitas, ver se tem outras lesões associadas, né? E está estimando a pressão da ventricular direita e o QPQS. A gente vai ver lá na frente que o manejo se dá através dessas avaliações ecocardiográficas. Aqui eu trouxe figuras do nosso acervo aqui do hospital. Aqui na figura direita, uma CIA ósseo secundo. À esquerda também, uma CIA grande, de 16 milímetros também, ósseo secundo. Aqui é o vídeo mostrando o shunt da esquerda para a direita, através da CIA ósseo secundo. Neste outro vídeo também, mostrando que ainda o shunt é da esquerda para a direita, né? As pressões da esquerda são mais altas, então o sangue vai da esquerda para a direita. Aqui o livro traz, mostrando também a CIA ósseo secundo, né? O defeito, e o shunt também esquerda-direita. A gente consegue até ver um pouco, na figura A, ele coloca um forame oval pérvio. Lembrando que na população, até um quarto, 25% a 30%, pode ter persistência do forame oval pérvio, porém não é considerado uma CIA, porque a gente tem tecido ali. Então, eles não consideram como CIA. Na figura B mostrando a CIA e na figura C mostrando esse shunt. Aqui ele traz a CIA, seio venoso, né, mostrando ali a falta do tecido, então tendo comunicação da cava superior com o átrio direito e também essa drenagem, a conexão anômala. O cateterismo cardíaco para diagnóstico hoje com o ecocardiograma não se indica tanto, é mais quando a gente tem uma suspeita de hipertensão pulmonar e a gente tem que estar usando o cateterismo cardíaco para ver as pressões. A tomografia e ressonância, quando o eco ele não define, fica em dúvida, pensa que tem outras anomalias associadas, então a gente pode estar realizando tomo e ressonância. Aqui está mostrando
o livro do Morse traz na tomo as duas veias pulmonares, vocês podem ver na figura A, as veias pulmonares direitas chegando na veia cava superior, então a drenagem anômala, né, para a cava superior, que está bastante associada com os defeitos, asseio venoso superior. O manejo. A maioria das crianças é assintomática, porém, quando elas se tornam assintomáticas, dispneicas, estão tendo baixo ganho ponderal, a gente pode estar abordando com terapia diurética, pensando em ajudar nesse perfluxo pulmonar, como a furosemida, espironolactona. E quando a gente vai estar indicando o fechamento da CIA, quando se tem um grande shunt esquerda-direita, o livro traz quando a gente tem um QPQS maior ou igual a 1,5. Quando se tem também evidência ao eletro de sobrecarga das câmaras direitas, a narradiografia a gente tem cardiomegalia, o aumento da trama vascular pulmonar, e ao eco a gente vê que essa criança está tendo uma repercussão cardíaca, tem dilatação de câmaras direitas, é uma criança com está hiperdinâmica. Já nos pacientes assintomáticos, mas que tem uma CIA grande, que tem um grande shunt esquerda-direita, o livro traz que esse fechamento ele é eletivo, entre 2 e 5 anos de idade, porque depois a chance é pequena, mas após 2 anos de idade, pode ser que ocorra um fechamento espontâneo. Já o fechamento precoce durante a infância é quando esses pacientes têm um comprometimento pulmonar, quando que a gente vai estar pensando em fechar antes de 2 anos de vida. São pacientes que estão mais predispostos à hipertensão pulmonar. São pacientes que têm doença pulmonar crônica, hernia diafragmática, ou que tem alguma doença pulmonar que são dependentes do ventilador, então a gente pode estar pensando em adiantar o fechamento na infância. O fechamento das CIAs pequenas, que são aquelas de 3 a 6 milímetros, é controverso, né? Não tem evidência de que é benéfico a gente estar fechando uma CIA num paciente que não tem shunt, não tem sintomas, não tem dilatação de câmeras, fazer apenas o segmento desse paciente. E quando tem aqueles critérios que a gente disse na CIA, na osteosecunda a gente pode estar fechando através de dispositivo percutâneo, se for uma CIA que atenda aos critérios de fechamento percutâneo, ou cirúrgico. Já as outras CIA, osteoprimo, seio venoso e seio coronário, é feito a correção através só da cirurgia mesmo. Então, o fechamento cirúrgico é pela esternotomia mediana, pode estar usando o PET de pericárdio bovino, uma placa de Dacron, ou pode também, dependendo do tamanho, ser feito sutura direta, desde que não cause deformidade ou tensão nas estruturas em volta. E a mortalidade cirúrgica e morbidade são praticamente insignificantes. As complicações pós-operatórias estão presentes em 25% a 30% dos pacientes que se apresentam, pode ser derrame pericárdico, derrame pleural, arritmia, sangramento, pneumotórax, até infecção de ferida operatória. O fechamento percutâneo, ele é indicado para CIAs que não são grandes, com menos de 30 milímetros de diâmetro, e que tenham borda suficiente ao redor da CIA, pelo menos 5 milímetros. O dispositivo que é mais utilizado é o Amplatzer, e também tem complicações, como fratura ou embolização desse dispositivo, ele pode se desalinhar, pode ficar um shunt residual, trombose, ou pode estar alterando as estruturas adjacentes, as valvas, veia cava, aorta, veias pulmonares. Mas também, a curto e longo prazo, tem-se taxa de sucesso alta, de 88% a 98%, com o fechamento percutâneo. A CIA seio venoso, lembrando que ela está associada bastante com o retorno venoso pulmonar anômalo, parcial. Então, é feito cirurgicamente o fechamento com um PET. Mais de 90% dos casos vai ter o retorno anômalo das veias pulmonares para a veia cava superior presente. Então, quando a gente
está diante de um paciente com esse tipo de CA, a gente tem que lembrar de avaliar como se dá o retorno pelas veias pulmonares. E o fechamento e a cirurgia envolve o fechamento, né, e esse redirecionamento das veias para o átrio esquerdo. A CIA seio coronário é rara, ela pode estar parcialmente sem o teto do seio coronário, como ela pode estar totalmente sem esse teto, e aí a cirurgia vai depender, se for parcialmente, pode ser um reparo com a cobertura, ou se tiver tecido redundante que possa estar sendo utilizado. Caso não seja viável, pode ser criado um teto do seio coronário utilizando um PET de pericárdio. Lembrando que a maioria da CIA seio coronário está associada à veia cava superior esquerda persistente. As complicações desses pacientes durante o segmento. Pacientes que têm diagnóstico mais tardio, com menos de 40 anos, é raro que eles tenham FR flutter, menos de 1%, porém, conforme avança a idade, essa taxa aumenta a chance de arritmia. Acima de 40 anos já vai para 15%, de 40 a 60 anos para 61% desse paciente ter arritmia. Quando esse paciente tem arritmia atrial antes ou logo após o fechamento da CIA, a chance dele vir a ter arritmias persistentes são maiores do que um paciente que não teve nenhuma arritmia. Isso é feito através do acompanhamento com eletro e Holter periódicos. Além disso, a gente vai estar acompanhando, né, tamanho e função de câmaras direitas. A maioria dos pacientes, após um ano da cirurgia, tem regressão do tamanho do átrio e ventrículo direito. Porém, quanto mais tarde esse paciente opera, esse paciente ficou exposto a uma sobrecarga crônica, né, de câmara direita, essa regressão ela vai ser menor. E também está monitorando, né, a função do ventrículo esquerdo, que é influenciada pela sobrecarga do ventrículo direito. O paciente pode ter prolapso e insuficiência mitral por conta do aumento das câmaras direitas com o deslocamento do septo, pode estar ocorrendo essa insuficiência mitral ou porque o próprio paciente já tem uma válvula mitral anormal. Na endocardite infecciosa, pacientes que têm CIA isolados não estão predispostos, então, se é feito cirurgia com material protético ou fechamento percutâneo com dispositivo, a endotelização vai ocorrer nos primeiros 6 meses. Então, eles recomendam a profilaxia apenas no primeiro 6 meses, depois não é descontinuada, não precisa indicação mais de profilaxia após 6 meses para endocardite. A CIA em adultos, 30% desses pacientes adultos têm diagnóstico de CIA numa idade mais avançada, ou porque apresentou um evento cerebrovascular por uma embolia, ou porque começou a ter sinais de insuficiência cardíaca, arritmias ou sintomas de hipertensão pulmonar. No adulto, a dispneia, os esforços é o sintoma mais prevalente. E esse paciente, como ficou muitos anos com uma sobrecarga ventricular direita, além disso, ele pode ter uma complacência reduzida do ventrículo esquerdo por uma hipertensão ou por uma doença arterial coronariana. Isso aumenta ainda mais o shunt da esquerda para a direita, porque já as câmaras esquerdas também estão doentes. A sobrecarga crônica vai levar à insuficiência do ventrículo direito, né, e progressiva também da válvula. Os sintomas de hipertensão pulmonar podem começar na terceira década de vida e a taxa de mortalidade se torna significativa a partir só da quarta década de vida, em torno de 6% ao ano. A cirurgia em adultos vai depender da idade, do diagnóstico, para poder estar indicando e, com certeza, estar avaliando as pressões de artérias pulmonares, mas já é definido em consenso pelos estudos que adultos sintomáticos, eles têm melhora da capacidade funcional após o fechamento, então a gente só vai estar contraindicando se esse paciente tiver diagnóstico de uma hipertensão pulmonar grave, e também adultos assintomáticos,
como é uma cirurgia com risco mínimo, eles vão se beneficiar também da cirurgia, porque a gente vai ter reduzindo a sobrecarga da CVD, a progressão para uma IT e também a progressão para a hipertensão pulmonar. É isso que eu tinha para falar de CIA. Muito obrigada.